A paz do Senhor, família do canal Arrependimento para Hoje, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que é inscrito, eu espero que Deus te use como um missionário que há de compartilhar o nosso conteúdo para quem precisa. Deus abençoe a todos. Vamos ao Senhor em oração, depois nós vamos estar lendo o nosso texto sagrado. Soberano Deus, eterno Pai, com gratidão que entramos na Tua presença no nome santo de Jesus, para mais uma vez pedir ao Senhor que nos ajude com o Teu Santo Espírito, o autor desta palavra, para que Ele possa nos dar entendimento, sabedoria, iluminação, discernimento, no nome santo de Jesus. Amém. Atos, capítulo 4. Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subiu o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas reuniram-se em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esta cura na presença de vocês se fez. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles. Nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ou ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. A igreja em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham lhes falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu servo Jesus Cristo, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão
para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A comunidade dos cristãos. Da multidão dos que creram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A oferta de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vende um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, não seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram ela que estava morta, e levando-a sepultaram ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até as ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas ao abrir as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e de que viria a ser isso. Neste momento alguém chegou e lhes anunciou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência,
porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo-se alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso que agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 6. A escolha dos 7. Naqueles dias aumentou o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito de Deus, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão diante do sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo e os anciões e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudaria os costumes que Moisés nos ordenou. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo.